Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, bem faceiro, né, moçada? Estamos com o sonho ruim ainda, a sequência de verbo tá complicado, mas vamos detonar e já era, beleza? Moçada, a aula passada falamos da classificação dos verbos. Hoje vamos falar do quê? Olá, ó. 1, 2, 3, vai, filhão! Flexão, cara, vamos falar da flexão dos verbos, uma aula só para flexão. Tirada, vamos então, flexão verbal. Como é que funciona isso? Ó, o verbo é flexionado em modo, tempo, número, pessoa e voz. Vamos detonar então, moçada. Flexão de modo, tempo, né? Modo indicativo, subjuntivo, pretérito, pá. Número e pessoa, primeira, segunda, terceira, singular, pá, pá, pá. E voz verbal, voz ativa, passiva. Então assim, ó, moçada. Com relação à primeira flexão, a gente vai ter uma aula de conjugação verbal. Em breve, uma aula de conjugação. Como é que a gente conjuga os verbos? Depois, na parte de voz verbal, hoje a gente vai trabalhar vozes verbais. Como é que passa da ativa para passiva, passiva, passiva e assim por diante. Modo e tempo. Alguns modos. Ó, nós temos aqui esses caras aqui bonitinhos. Ó. Modo indicativo é o modo da certeza. Eu amo, eu amei, eu estudei, eu ganhei. Ele ganhará. Cara, é um modo certeza. Você sabe que vai acontecer essa desgraça. O modo subjuntivo é o modo da dúvida. Ó, se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores. Cara, se eu não te amasse, talvez eu não visse. Hã? O modo imperativo é o modo da ordem, afirmativo e negativo, estuda, compre, beba, vote, sabe? E as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos lá, então. Então, essa é uma visão ampla. Depois de você trabalhar cada tempo desse modo e assim por diante. Na próxima aula. Tá? O que é o infinitivo? Aparece pessoal e impessoal. Cara, impessoal é o nome já de estudo, não tem pessoa. É a palavra, é o nome do verbo. Querer, amar, correr, brincar. É isso. O infinitivo pessoal, ele concorda com o sujeito. Ó. Quando comeres tu, pode sair, beleza? O gerúndio, o NDO. Sim, o NDO, terminação do gerúndio. Então ele aparece nessas duas formas, gerúndio simples e composto, tá? Simples só ele, composto, quando tem uma locução, ó, tendo acabado, uma locução verbal no gerúndio. Nenhum problema chegado, tá? No particípio, moçada, como é que funciona esse cara aqui, ó? Ele aparece na formação de tempos compostos, na voz passiva e com valor de adjetivo. Vamos trabalhar na aula de conjugação bastante sobre esse cara, só apresentando. Tempo, cara, o tempo dos verbos são esses, tá? Presente, pretérito e futuro, tá? Lembrando que o passado é chamado de pretérito, tá? Tempo passado, né? Nós temos aqui o tipo de pretérito, vai ter uma aula só sobre isso, fique susse, tá? A diferença do passado perfeito, aquilo que morreu já, eu estudei, acabou. Agora, eu estudava muito, significa que continuo estudando, é uma ação lá do passado que continua, né? Eu falei um pouco sobre isso na aula de morfologia, dê uma lembrada lá que a gente vai trabalhar isso aí. E pretérito mais que perfeito, esse cara que terminará. Ó, uma ação que começou no passado antes de outra. Ó. Eu já estudara quando começou essa novela. E aí deu ruim, né, moça? Parti pra assistir novela e... Jaguar. Futuro pode ser dois tipos, imperfeito e perfeito. Cara, interessante, né? O que é um futuro imperfeito? Uma ação que vai ser realizada no futuro, né? Beleza? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos trabalhar tudo isso aí, bem faceiro, tá? Tô só dando para vocês aqui. Vamos trabalhar, vamos lá. Número e pessoa, tá aqui uma tabelinha, tá? Eu estudava. Pá, eu, primeira pessoa, singular. Manja? Estudamos. Quem estudamos? Nós. Primeira pessoa, do plural. Cara, não tem dificuldade nenhuma isso aqui, né, moçada? Então você olha o verbo e descobre. Atenção, crianças. Para descobrir quem é o sujeito, basta perguntar para o verbo. Você pergunta para o verbo e descobre se está no singular ou no plural e quem é o sujeito. Nenhuma, tá? Agora o que interessa para nós na aula de hoje? As vozes verbais, cara. E
Interessante. As vozes verbais. Vamos lá. Cara, como é que funciona? Nós temos voz ativa, passiva e reflexiva, tá? Lembrando ali que a passiva se divide em duas, analítica e sintética. Vamos trabalhar esses dois aí, vamos lá. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Tá vendo os exemplos ali, ó? O sujeito praticou a ação, tá? E a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Só que o problema é que existem duas formas de receber essa ação. A forma analítica e a forma sintética. Como é que funciona esse negócio da passiva analítica e a passiva sintética, moçada? Vamos trabalhar? Vamos lá, bem faceiro? Vocês lembram de agente da passiva? Se não lembram, a gente vai falar desse cara aqui na aula de sintaxe, daqui a pouquinho. Mas uma dica que eu dou para agente da passiva é que ele vai estar sempre assim, ó. Dois verbos mais preposição. Dois verbos no particípio, perdão, mais preposição. Então, esse é o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É o cara que pratica a ação na voz passiva. De nada. Vamos lá. Passiva analítica. Começa com A. Olha o macete que eu coloquei ali para vocês. Começa com A. De verbo auxiliar, cara. Ele sempre vai ter esses dois verbos ali, ó. O atleta foi aplaudido pela torcida. Tirada, quem que é o sujeito aí? O atleta. Mas quem é que está agindo? Quem é que está fazendo a ação? A torcida. Então, nessa voz, o sujeito está recebendo a ação. E quem está praticando? O agente. O agente é na voz passiva, tá? Perceba, dois verbos, mais preposição. Torcida é o agente da passiva. E a passiva sintética é esse carinha que tem a partícula apassivadora, o tracinho C. Calma que a gente vai explicar esse tracinho C daqui a pouquinho, tá? Ele pode aparecer como pronome reflexivo, como partícula apassivadora ou pronome apassivador, ou o índice de determinação do sujeito. Mas fique susse, a gente vai trabalhar isso aí bem de boas. Fique tranquilo, devagarzote, devagarzote. Tá, o exemplo é o seu gigantão, agora que eu vi. Mas enfim, não vejo isso com bons olhos. Ai, que triste. Vamos lá, gente, olha só. Então, cara, partícula passivadora tem o tracinho. Vamos lá. E a voz reflexiva é essa, né? Também tem o tracinho C, agora é um pronome reflexivo, mas é quando o sujeito pratica e recebe a ação. Vou fazer um testezinho rápido com vocês aqui, ó. O homem carrega o lixo. Olha lá. Sujeito, o homem é um sujeito agente, ele pratica a ação. Essa frase está na voz ativa, tá? Agora, o lixo é carregado pelo homem, tá? Agora, o sujeito é o lixo, ele está recebendo a ação de ser carregado. É um sujeito paciente. Essa frase está na voz passiva. Voz passiva o quê? Cara, tem dois verbos? Sim. Preposição? Sim. Passiva analítica. Beleza? E aqui, a jovem feriu-se enquanto pegava bolo. A esperteza da mina, velho. Cara, ela olhava-se no espelho, ela feriu-se. Cara, ela praticou a ação? Sim, e também recebeu. Então, ele é o sujeito agente e paciente. Essa é a voz reflexiva. Tá bom, moçada? Tá, a pergunta é, toda voz ativa tem uma voz passiva correspondente? Vamos ver. A mulher bebe água da chuva. A água da chuva é bebida pela mulher. O homem e a mulher reciclam lixo. O lixo é reciclado pelo homem e a mulher. Eu fiz o bolo foi feito por mim. Agora, tenta aquelas três ali. Eu moro em Salvador. Hã? Salvador é morado por eu? Não. Preciso de sua ajuda. Ajuda é precisar de mim? Não. Vou a São Paulo. São Paulo é próximo eu, feriado. Não dá, cara. Qual é a dica, então? A dica é essa aqui, ó. As frases que admitem essa transição de voz são as que têm um verbo transitivo direto. Beleza, moçada? E quando você for transpor da voz ativa para passiva, da passiva para ativa, não esqueça de que o tempo e o modo jamais devem ser alterados. Entendi, foi nada. Vamos junto, ó. Isso aqui cai muito, cara. Eles dão uma frase para vocês na voz ativa e pedem para você passar para a voz passiva sintética, ou passiva analítica. Como é que eu faço isso? Lembrando, passiva sintética é aquela que tem o tracinho C. Minha nossa, como é que eu faço? Cara, olha esse exemplo. Ana pintou o quadro. Como é que eu faço para fazer essa frase na voz passiva? Hã? Primeira coisa, eu tenho que fazer o quê? São duas coisas. Tiro o sujeito e coloco o C. Ó. Tiro o sujeito e coloco o C. Como é que fica?
Ana pintou o quadro. Tira o sujeito, pintou o quadro. Coloca o C. Pintou-se o quadro. Ah, parem que é só isso? Claro, cara, que é só isso, velho. Vem cá. Ah, e detalhe, vem comigo, isso é importante. Na frase, Ana pintou o quadro. Quem é o sujeito da frase? A Ana. Sujeito, a gente. Na frase, pintou-se o quadro. Quem é o sujeito da frase? Gente, é o quadro, tá? Isso é importante. Pintou-se o quadro. Quem é o sujeito? O quadro. Beleza? Aluga-se casa. Quem é o sujeito? Casa. A gente vai trabalhar isso na análise sintática. Fique tranquilo, tá? O governo aprova a nova lei. Sujeito, o governo. Tiramos o sujeito, coloca o C. Pô, não tem erro, cara. Tem como errar um negócio desse? Impossível. O aluno conclui esse exercício. Como é que fica? Tira o sujeito e coloca o C. Como é que fica? Concluem-se os exercícios. Cuidado com a concordância verbal. Tá ali, ó. Cuidado com a concordância verbal, tá? O verbo deve concordar com o sujeito. Quem é o sujeito da primeira frase? Aluno, singular. Na segunda frase, quem é o sujeito? Exercícios. Sujeito no plural, verbo no plural. Cuidado com a concordância. Passa da voz ativa para passiva analítica. Analítica começa com A, de verbo auxiliar, tá? É aquela folha que vai ter dois verbos. Manja? Como é que fica isso, ó? Como é que eu faço passo a passo? Primeiro, conta os verbos, tá? Ativa com 1, passiva tem que ter 2. Por que a passiva tem que ter 2? Porque tem o auxiliar mais um outro verbo. Tranquilo, tá? Se a ativa tiver 2, passiva com 3, assim por diante, tá? Outra coisa, identifica o tempo e o modo, não pode mudar, tá? E o que eu faço? Naquela câmera aqui, ó. Inverto, cara. Inverto o tempo, os termos, tá? O sujeito pelo objeto. Vamos lá. Ana pintou um quadro. Todo mundo sabe que é um quadro, foi pintado por Ana. Mas vamos fazer bem bonitinho, vai. Um verbo na ativa, 2 na passiva. Tá. Pretérito perfeito, pretérito perfeito. E altera a posição. Um quadro, objeto, foi pintado, 2 verbos, por Ana, sujeito. Cara, não tem erro, velho. Ana pintará um quadro. É futuro, hein? Como é que fica? Um quadro será pintado por Ana. Cara, tem dificuldade? O que eu fiz? Contei os verbos, tá? E inverti. Basicamente isso, tá? Olha essa frase. Ana está pintando um quadro. Aqui eu tenho 2 verbos. Uma locução verbal. Está pintando. Uma locução verbal no gerúndio. Se a ativa já tem 2, a passiva vai ter quantos? 3. Ó, um quadro está sendo pintado por Ana, tá? E esse é o quadro que a Ana está pintando. Coisa bonita, Ana. Vai. Questãozinha, vai. TRE, vai, moçada. Passe para voz passiva a frase. As pessoas nem sempre enxergam o seu bem. Cara, quantos verbos eu tenho aqui, tá? Enxergam. Eu tenho ativa com 1. A passiva vai ter quantos? 2. Cara, letra A, tem sido enxergado? 3, não. B, foi enxergado? Pode ser. É enxergado? Pode ser. Será enxergado? Pode ser. São enxergados? Pode ser. Então ficou B, C, D e E para vocês aí. Vamos lá, vamos lá. Gente, a questão é, as pessoas nem sempre enxergam. Pessoal, vocês enxergam esse slide? Sim. Não com bons olhos. Véi, vocês enxergam esse slide? Sim, babei. Coronavírus. Gente, nós temos aqui o tempo presente. Pode ser foi enxergado passado? Não. Pode ser será enxergado futuro? Também não. Então por que é enxergado e não são enxergados? Porque o seu bem agora é o sujeito. Quando eram as pessoas, enxergam plural. Agora o seu bem passa a ser sujeito, singular, portanto o verbo vai ficar no singular. Você viu que a gente vai por eliminação, cara? Primeiro a gente contou o verbo, de 1 passou para 2, eliminamos a letra A. Depois a gente analisou o tempo verbal, é presente, eliminamos a letra B, eliminamos a letra D, tá? Ficou 2 opções. Quando eu fiz a conversão, ficou fácil de resolver. Desafio TikTokers! 5 segundos para terminar essa questão. Vamos lá. Cara, 5 segundos contando. 5, vamos lá. Vamos explicar, vamos ler primeiro. Passe para voz passiva. Agora você tem que estar ativa e eu tenho que passar para passiva. Tá. A comissão já tinha preparado os convites da formatura. E aí, moçada?
Essa frase está na ativa, eu vou passar para a passiva. Qual é a resposta certa? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Qual é a resposta certa? Pudim! Cara, muito fácil. Tinha preparado. Ativa com 2. Cadê a câmera, Tom? Ah, aqui. Ativa com 2. Passiva vai ter quantos? 3. Acabou a questão. Absurdo. Pare que é tão fácil. Velho, é ridículo assim mesmo. Beleza? Gente, terminamos a desgraça aqui. Sim, Chuck Norris aprovação porque acertou, beleza? E tinha uma questãozinha. Vamos lá, última. FCC, Fundação Carlos Chagas, questãozinha de concurso. Vai. O filme ia ser dirigido por um cineasta. Agora eu tenho que passar para voz ativa, é o contrário. Passiva, vamos supor, quantos tem aqui? Ia ser dirigido. Passiva com 3, ativa vai ter uma a menos, vai ter 2. Cara, questãozinha de graça, né, moçada? Letra A tá fora, letra B tá fora, porque só tem um verbo, tá? C, D e E. Como o filme ia ser dirigido, um cineasta, ainda desconhecido, ia dirigir o filme. Fechou? Game over? Tirada, trabalhamos então um pouco da flexão verbal. Próxima aula, então, conjugação dos verbos, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até nos próximos encontros, se nos permitido. Tchau, povo, e até!